Muito boa tarde a todos os congressistas. É uma alegria para o IESLA, para toda a sua diretoria, estarmos aqui editando a 6ª edição deste evento, Congresso Internacional de Ciências Penais e Criminologia, e o 4º Congresso Mineiro de Direito Penal e Criminologia. Nesse terceiro e último dia de evento, buscamos finalizar o nosso evento, o nosso congresso, que analisou e refletiu das mais diversas e variadas formas, sob vários pontos de vista dentro das ciências penais, a questão da segurança pública, da matéria penal, do sistema que rege o nosso país. E queremos, através dessa palestra magna, que será ministrada pelo professor Rudolf Giuliani, podemos chamá-lo de professor, quem sabe finalizarmos com a possibilidade de alcançarmos soluções eficazes, aplicáveis ao nosso sistema. Eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a todos que fizeram a sua inscrição e dizer que este congresso se repetirá nos próximos anos. E gostaria também de estar mencionando que o Instituto possui alguns periódicos que têm o objetivo de dar vazão a artigos, a produção de artigos científicos, e quero aqui mencionar 2 deles: a Revista Superior de Justiça, que está no seu 3º volume, e também a Revista Acadêmica. Essas 2 revistas estarão à disposição de vocês, ali no nosso estande, vocês poderão adquiri-las. São artigos de autoria dos nossos mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. Temos em nosso instituto ali diversos cursos, são mais de 40 opções de cursos de mestrados, doutorados e direito nas mais diversas áreas, mestrados e doutorados e pós-doutorados nas mais diversas áreas, entre elas direito, áreas da saúde, ciências econômicas, e vocês poderão depois, através ali de nossa web, conhecer um pouco do nosso trabalho. Bom, sem perda de tempo, nós queremos ouvir então a palestra magna através do ex-prefeito de Nova York, Rudolf Giuliani, a quem passo a palavra neste momento. Thank you very much for having me here. I appreciate the opportunity to discuss a subject that has consumed about 3/4 of my life, which is how to reduce crime and make communities, cities, states, and countries safer so that people can pursue their normal lives without fear of being beaten, robbed, murdered, raped. Eu quero agradecer por estar convosco aqui esta tarde e falar de um assunto que eu tenho ocupado 3/4 da minha vida, que é a segurança pública, fazendo assim com que as pessoas morem numa cidade mais segura, sem o perigo de serem assaltadas, mortas ou roubadas. The problem of crime is very different in different countries. Even within the same country, the problem of crime is different in different cities. In America, the problems of New York are very different than the problems of Los Angeles. The problems of Chicago are very different than the problems of Miami. And as you compare international cities, their problems differ greatly. So there is no one problem of crime. There are many, many different problems. O problema dos crimes não se comparam de uma cidade para outra, ou mesmo de um país para outro. Não se pode comparar Miami com Los Angeles, Nova York com Chicago. Não há uma fórmula somente que possa solucionar, porque cada crime tem a sua particularidade. There are, however, some universal principles. E há então princípios universais that can be used everywhere. E podem ser usados em todos os lugares. That if they're used correctly, que se forem usados corretamente, pode trazer reduções substanciais na criminalidade. So why don't I explain my experience and then do the best I can to apply it to
to your situation. Eu vou falar um pouco da minha experiência e tentar aplicar as situações de vocês aqui. I became mayor of New York City on January 1st, 1994. Eu me tornei prefeito de Nova York no 1º de janeiro de 1994. My background and experience before I became mayor was mostly in law enforcement. A minha experiência antes de ser prefeito era do lado da lei. I was a law clerk to a United States federal judge. Eu era promotor da Justiça Federal. I was an assistant United States attorney, which means an assistant federal prosecutor. Eu era assistente do promotor federal. I was associate attorney general of the United States, which was the third ranking official in the United States Justice Department under Ronald Reagan. Eu estava como no terceiro nível da Procuradoria-Geral da República sob a presidente do presidente Ronald Reagan. I was the chief federal prosecutor, the United States attorney in Manhattan, in the Southern District of New York. Eu era o chefe principal da Procuradoria-Geral da Justiça em Manhattan. And in between all of that, for 8 years, I was a lawyer in private law practice. E entre tudo isso, por 8 anos eu fui um advogado na prática privada. In New York City. Na cidade de Nova York. So I was elected mayor because of my experience in fighting crime. Eu fui eleito prefeito por causa da minha experiência em lutar contra o crime. At the time, the city of New York, and for quite some time, the city of New York was considered to be the crime capital of America. E durante algum tempo a cidade de Nova York era considerada a capital do crime nos Estados Unidos. We were on the front cover of Time magazine, our national magazine. Nós éramos a página principal da revista Times. Just at about that time. Naquele período. And the front cover of Time magazine said, "The rotting of the Big Apple." E na capa dizia assim, a maçã apodrecida. The nickname for New York is the Big Apple. E o apelido de Nova York é a Grande Maçã. And this front cover had all of these terrible scenes of people being beaten, robbed, mugged, otherwise violated. Just terrible caricatures. E na capa da revista tinha todos os crimes lá, assaltos, roubos, mortes, tudo aquilo que era de ruim na cidade. And the article explained how New York City had been experiencing extremely high crime for about 30 years. E o artigo então dentro da revista explicava como a cidade sofria com 30 anos de alta criminalidade. It was ruining tourism. Estava acabando com o turismo. It was driving business out. Os homens de negócios não queriam fazer negócios lá. It had helped to bring about a 10.5% unemployment. E aí aumentou o desemprego. And we were looking at about 1.1 million people on welfare in a population of about 8 million people. Nós tínhamos 1,3 milhões de pessoas dependendo do governo, uma população de 8 milhões. And the worst part of the article was the prediction was it was going to get worse. E a pior parte do artigo era que a previsão era que iria piorar. Nothing could help. Não havia nada que pudesse ajudar. That's how I got elected mayor. Foi aí que então eu fui eleito prefeito. The people of New York felt, this was my campaign team, I said to them, you can't do any worse. E eu dizia para a minha equipe de propaganda, não pode ficar pior. So they took a chance on me. Então eles tiveram chance comigo. Wasn't a politician. I'd never been elected to office before. Eu não era um político de carreira, eu nunca tinha estado no comando. Basically, my experience was in fighting crime. A minha única experiência era lutar contra o crime. Putting a lot of mafia members in jail. Colocando membros da máfia na cadeia. Colombian drug dealers. Traficantes colombianos. Significant Wall Street criminals. Crimes de rua. And corrupt politicians. E políticos corruptos. Including a number of the appointees of one of my predecessors, Mayor Koch. E inclusive dos apontados pelo meu antecessor na prefeitura. I was a very unusual choice for mayor. Eu era uma opção não muito comum naquela época. But I have to tell you, I was absolutely convinced, never had any doubt about the fact that I could reduce crime. Eu estava certamente convencido de que eu podia ajudar a reduzir o crime. Wasn't sure I could revive the economy. Eu não sabia se eu podia reanimar a economia. Wasn't sure I could reduce welfare. Eu não sabia se eu podia ajudar naqueles que dependiam do governo. Wasn't sure I could fix the rest of the city. Eu não sabia se eu podia arrumar o restante da cidade. But I have been fighting crime for 30 years and I wanted an opportunity to try my theories. E já fazia 30 anos que eu lutava contra o crime e eu queria agora aplicar as minhas teorias.
all of which I had developed over many years, and many of which I had borrowed from other people. E aquilo que eu estava praticando por 30 anos e que aprendi com outras pessoas. So I'm going to simplify it, and I'll tell you that it was a three-part process. E eu vou simplificar para vocês num processo de 3 partes. One was a philosophy. Era filosofia. Two was a process. O segundo, processo. And three were programs. E terceiro, programa. So let's start with the philosophy. Vamos começar com a filosofia. The philosophy, when I was being introduced, was described as zero tolerance. E a filosofia era tolerância zero. Not correct. Not correct. It wasn't zero tolerance. Não havia isso. Zero tolerance is unrealistic, and it's a false promise. E aí alguém dizia, isso é falso e não vai se cumprir. You can never eliminate crime. Você nunca vai eliminar o crime. You can only reduce it. Você pode somente reduzi-lo. The real program, the real philosophy, A is filosofia called real the broken windows theory. é aquela chamada de janelas quebradas. It was developed in 1980, 1981 E foi desenvolvida em 1980 e 1981 by two professors por 2 professores who at the time were at Harvard University. que estudavam na Harvard. And their names were George Kelling George Kelly and James Q. Wilson, e James Q. Wilson. very famous criminologists and teachers. Eles eram professores e criminologistas famosos. And here was their theory. E olha isso. Their theory was that A teoria era, in American cities with a lot of crime, nas cidades americanas com muito crime, the police felt they only had time to pursue very important crimes. e a polícia entendia que eles só tinham tempo de perseguir criminosos famosos. So for 25 or 30 years in New York, Por 25, 30 anos em Nova York, if you were a woman, se você fosse mulher, they stole your purse, eles roubavam a sua bolsa. and you didn't have a lot of money in your purse, E você não tinha muito dinheiro na sua bolsa. they wouldn't bother to look for the criminal. E eles então não perseguiam os criminosos. If they burglarized your home, Se eles invadissem a sua casa, they only took a minor amount of property, e aí eles pegavam coisas pequenas, they wouldn't bother to pursue a that. polícia nem se preocupava em investigar. Now why? Por quê? Because they were too busy Porque eles estavam muito ocupados with 1,600, 1,700, 1,800, sometimes 2,200 murders a year, porque eles estavam preocupados com 1.700, 1.800, 2.000 mortes por ano, 12,000 serious felonies per week, 12.000 criminosos perigosos, where thousands of dollars were stolen, not hundreds, com milhares de dólares roubados, where people were seriously beaten almost to the point of death, not just beaten a little bit. Pessoas que tinham sido espancadas quase à beira da morte. So they paid no attention to these things on the theory that they had to have priorities, and these things were too small. Então eles não olhavam para isso porque eles tinham prioridades para crimes maiores e não para os menores. Too small became so big Então os pequenos ficaram muito grandes that they were letting the streets get taken over by criminals. e as ruas estavam tomadas de criminosos. Whole areas in New York were controlled by drug dealers. Muitas áreas de Nova York estavam controladas por traficantes. Other areas by prostitutes and pornography. Outras áreas em prostituição e pornografia. So in essence, they had turned large segments of the streets over to criminals, and the criminals had immunity to run them the way they wanted. Então as nossas ruas ficaram tomadas por criminosos e eles faziam o que queriam nelas. So the two professors had this theory. Então os 2 professores colocaram essa teoria. Their theory was you had to pay attention to those things. Se você quiser vencer, você tem que prestar atenção nessas They coisas. called it the broken windows theory because they set up this analogy. Então eu gosto dessa teoria da janela quebrada porque eles colocaram a seguinte To análise. a big building. Para um grande prédio, You have a big building. você tem um prédio grande, Someone breaks one window. se alguém quebrar uma janela, You're so busy manufacturing your important products. você está tão ocupado fabricando os seus You produtos, don't have time to take care of the window. você não tem tempo para consertar aquela janela. Because the people see that one window is broken, they break another window. Porque aí as pessoas veem uma janela quebrada, eles quebram outra And janela. they break another one. E aí eles vão quebrando outra. And another one. Outra, outra, Finally, outra. they break enough windows, the whole building falls. Então aí eles quebram todas as janelas e aí o prédio cai. Their theory was you got to pay attention to that first broken window. Então a teoria é, Stop it. você olha para a primeira janela quebrada Another e window. Stop it. para e And conserta. you'll teach people not to break your windows, E aí você ensina as pessoas a não quebrarem as janelas. which means not to break your laws. Então o que significa? Porque eles não quebrem a lei. Respect for the law. Então é que eles respeitem a lei. And you'll teach it to them in a place where it can be
demonstrated right on the streets of the city. Então você os ensina em um lugar onde eles praticam nas cidades. So this theory, this broken windows theory, Essa teoria da janela quebrada had been used in several small American cities, estava sendo usada em muitas cidades pequenas nos Estados Unidos. meaning cities with populations of less than 1 million, maybe even less than Cidades com 500,000. população menos de 1 milhão. Even Greenville, North Carolina was one of them. Several others. Uma cidade norte de Carolina e outras. And in these small cities, it worked beautifully. E nas cidades pequenas funcionava muito bem. Paid attention to these things they were ignoring. Eles passavam a olhar aquelas coisas que estavam ignorando. Didn't mean they ignored important crime. Não quer dizer que eles ignoravam os They crimes spent a maiores, certain amount of time on the smaller things. mas eles passavam a olhar para as coisas pequenas. All of a sudden, crime went way down. Então os crimes começaram a diminuir. However, the big question in Mas the early 1990s was, a questão nos anos 90 and era, the skeptics, of which usually there were more skeptics e about fazia com que eles anything than ficassem there are céticos believers. e não acreditassem. The skeptics said it can't work in a big city. E os céticos diziam que não ia It can't funcionar em work cidade in grande. Miami that had a lot of crime, or Não vai Chicago, funcionar em or Boston, Miami, or Chicago, Philadelphia. Boston ou Filadélfia. My goodness, it had never worked in New York. New York is America's biggest city Nunca funcionou em Nova York, e Nova York é a maior cidade. and has the worst crime. E tem os piores crimes. So I thought we had no choice but to try it, because for 30 years we had tried everything else, and everything else had failed. Então eu disse, nós temos que tentar isso, que por 30 anos tentamos tantas outras coisas e nada funcionou. So I was convinced we were going to try broken windows theory, what I call the quality of life program. Então eu disse, nós vamos We're going fazer... to take a certain part of our police department and we were going to dedicate them to fixing our streets. Então eu disse, nós vamos usar a teoria das janelas quebradas, usar o nosso departamento de polícia para arrumar as ruas. Before we could eliminate the drug dealers, we were going to drive them off our streets and into their buildings. Nós vamos primeiro lutar contra os traficantes, tirando-os da rua e colocando para dentro das suas casas. We're going to drive the prostitutes off our streets. Nós vamos tirar a prostituição fora das ruas. We were going to drive the aggressive panhandlers off our streets. Nós vamos tirar os trombadinhas das ruas. We were going to stop the people who came up to our automobiles wanting to wash the windows, and if you didn't give them money, they broke your window. Nós vamos tirar essas pessoas que querem limpar as janelas dos carros e quando você não paga eles estragam o carro. We were going to stop the graffiti people who were painting all over city buildings. Some people thought it was art. I thought it was vandalism. E nós vamos parar com os pichadores, que eles acham que eles estão pichando os prédios públicos e privados e falando que isso é arte, e eu chamo isso de vandalismo. But what it was a disrespect for the property rights of other people. E isso nada mais é do que um desrespeito à propriedade privada. So I began with my police department Então eu comecei com o meu to departamento de figure out polícia. how, in sequence, we could deal with each one of these things. Nós começamos a trabalhar em sequência com cada um desses crimes. First thing we did was get rid of the squeegee operators, the guys who wash windows. Então nós começamos a trabalhar primeiro com aqueles que trabalhavam nos semáforos tentando lavar as janelas dos carros. Then we moved on to the graffiti people. Aí fomos atrás dos pichadores. And when we caught them, just to show you, you don't always have to put people in prison. E aí eu disse para eles, nós não precisamos colocar as pessoas na cadeia. What we did with them was, if we caught them painting on other people's property, Nós pegamos eles pichando propriedades privadas, or on our subway trains, or ou buses, nas estações do metrô, ou nos ônibus, we arrested them. nós os prendemos, We took them to a special quality of life court, nós levamos eles num tribunal especial, and we had them sentenced to a week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, a month, 2 months of cleaning our trains, e eles cleaning our buildings. então eles foram sentenciados 1 mês, 2, 3 para limpar os prédios, as estações de ônibus, as estações de metrô. We made them get rid of the graffiti they and their colleagues had put up. Nós fizemos então eles limpar toda a pichação que os seus amigos tinham feito. Then if they continued to do it, E se eles continuassem fazendo, then we would have to put them. então nós vamos colocá-los na prisão. We also decided that people shouldn't live on the streets. E aí nós decidimos também que as pessoas não deveriam mais morar na rua. Streets are not for living. As ruas não são lugar de moradia. There's no way to get washed on the streets. Você não pode tomar banho, There's no way to relieve yourself on the streets. você não pode fazer suas necessidades na rua. Streets are not made for living. As ruas não foram feitas para That's what we viver. have houses for, buildings, shelters. Então aí construímos abrigos e dormitórios. Many centuries ago, civilization moved beyond living on the streets. Há séculos atrás a civilização parou de morar nas ruas. But we were letting people live on the streets on the idea that we were kinder, nicer, more liberal,
respected human right. I don't know what human right there is to live on the street. Deixar as pessoas na rua não quer dizer que nós somos liberais e estamos concordando com o que eles estão fazendo. Eu não sei que direitos humanos é esse que deixa as pessoas morarem na rua. So if people wanted to live on the streets, se as pessoas querem morar na rua, we pick them up. Nós os pegávamos. Told them they could, if they wanted to come to a shelter, they could. Nós os mandávamos para o abrigo, se eles quisessem ir, nós os mandávamos. E deixávamos lá por uma noite. They would have to leave New York City. E aí então eles teriam que sair de Nova York. So that was part one. Clean up the streets. Então essa era a primeira parte, limpar as ruas. Broken windows theory. Essa da janela quebrada teoria. The second part. A segunda parte. The process. O processo. After the philosophy was called COMSTAT. Aí chama-se contexto. COMP. COMP. Capital STAT. Letra maiúscula CHE. It stands for Computer Statistics. Que quer dizer estatísticas de computador. What that was, to simplify, because it's quite a complicated program, and it became even more complicated. Eu quero simplificar porque esse é um programa muito complicado e se tornou mais complicado ainda. Keeping accurate records. Para ter os recordes bem apurados. Of every crime complaint. De cada denúncia de crime. Uniform reporting requirements. E aí um padrão de report. What crime? Qual tipo de crime? How many people involved? Quantas pessoas envolvidas? What time did it take place? Aonde teve o crime e que horas ocorreu? Who were identified doing it? Quem podia identificar quem? All put on a form. E aí colocávamos num formulário. That form entered into a computer. E aí esse formulário ia para o computador. Since we at the height had 12,000 of these a day. E como nós tínhamos 12 mil desses por dia. We had to be very careful that it be very uniform. So e aí o formulário tinha que ser um formulário padrão. And we had to be careful that it was accurate. E tínhamos que ter também uma informação apurada. As you'll see, if it was inaccurate, we would have made all the wrong decisions. Se a informação não fosse apurada, então nós teríamos uma informação completamente errada. So all day long that was entered in every precinct in New York City. Então isso acontecia em cada delegacia de Nova York. There are 77 police precincts in New York City. E tem 77 delegacias em Nova York. Those are the headquarters for the police. Incluindo o comando central. The city is roughly 8.2 million people. E a cidade tem 8.5 milhões. On any given day, it's really 10 million because of all the visitors. E talvez cheguem a 10 milhões num dia, dependendo dos visitantes. And all the people that work there and leave at night. As pessoas que trabalham there e vão embora à noite. And at the height of the number of police that I had, we had 41,000 police. E o máximo de policiais que eu tinha era 41 mil policiais. So all day long, these criminal statistics are being entered as they happen. Então, todos os dias nós adicionávamos as estatísticas criminais quando eles ocorriam. As early as the next day, you have a really good picture. E no dia seguinte nós sabíamos mais ou menos o que tinha acontecido. Just the way I looked on my iPhone to see that the market today is up. E assim como eu entrei no meu iPhone hoje para ver como estão as cotações da bolsa, by 0.6%, aumentou 0,6%. I could just as easily go on my iPhone and see how New York City did yesterday in crime. E eu posso também agora ir no meu iPhone e ver quantos crimes aconteceram em Nova York ontem. You get a big general picture. Você tem um parâmetro geral. Crime went down. O crime subiu ou abaixou. I could get so detailed as to find out, what happened on a street in Brooklyn in the 77th precinct. Então eu posso saber o que aconteceu lá no Brooklyn, na delegacia 77, o que ocorreu de crime ontem naquela região. I happen to live right now in the 17th precinct. E eu moro na área da delegacia 17. Since I've been away for the last 2 days, have there been murders? Have there been more robberies? Então, have there been more burglaries? Have there been more rapes? Eu quero saber se teve roubos, assaltos, estupros e roubo de carros naquela região. That's day to day. Isso é diariamente. Second part of what I did after we figured out how to get those statistics right. E a segunda parte do que eu fiz depois de ter as estatísticas corretas. I've run and I've consulted many organizations. Eu então comecei a consultar diferentes organizações. And here's what often goes wrong in organizations. E aí veja bem o que vai errado nessas organizações. Government and private. Organizações privadas e do governo. They collect a lot of statistics. Eles coletavam as estatísticas. They sit in people's drawers. E aí eles sentavam sit on their desks. E deixavam nas gavetas ou em cima das mesas. They look at them once in a while and it shows them a few general things. E aí eles mostram aquilo que eles querem mostrar e largam o resto para lá. But they don't put them to work.
Eles não levavam o trabalho a sério. I wasn't collecting these statistics for historical purposes. Eu não estava coletando essa estatística para um I was dado collecting these histórico. statistics so that I could decide what is the most efficient, powerful and effective way that I could use my police. Eu coletava as estatísticas para descobrir qual a maneira exata e correta de combater o crime. Many years before, I used to be in charge of the FBI putting out their statistics every year. E há anos atrás eu estava no FBI encarregado de estatísticas. It used to frustrate me that we would put it out 3 or 4 months after the year was over, and there was nothing we could do about it. All these people have been murdered, all these people have been robbed. It was now historical fact, and there was nothing you could do about it. E aí nós colocávamos as estatísticas e eu ficava frustrado porque nós tínhamos número de mortes, de assaltos, e isso aí eram somente estatísticas e nada acontecia. I always wanted the opportunity to get these statistics early enough so I could use them to try to predict where crimes were going to take place. A minha intenção era ter essas estatísticas suficientemente rápidas para que eu pudesse prevenir os próximos crimes onde aconteceriam, So that we could stop it. para que nós pudéssemos impedi-los. Before I became the mayor, Antes de eu me tornar prefeito, New York City police officers, os policiais de Nova York, police officers all over America, como os policiais em todos os lugares da América, their efficiency was judged by how many arrests they made. a eficiência deles era medida por quantas prisões eles efetuavam. An active police officer Isso, arrested many people. um policial ativo ele tinha que prender algum número de pessoas. A so-called inactive police officer, or people would think a lazy police officer, didn't arrest many people. Eles pensavam que um policial inoperante é aquele que não prendia ninguém. So the measure of success, Mas a medida do sucesso, promotion, everything else, promoção, was how many people did you arrest? era contado em quantas pessoas você prendia. Not a bad measure, Não é uma medição errada, but it's not really the perfect measure. mas não é uma medição perfeita. We basically want a police department Nós queremos basicamente um departamento de polícia to prevent crime. que possa prevenir o crime. They only arrest people when they have to. E ele só prende as pessoas